Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, na aula de hoje vamos trabalhar for e while, que são dois tipos de laços que vão ser utilizados em momentos diferentes, em situações diferentes no Python, e são bem interessantes. São o primeiro tipo de laço, que é também uma estrutura de desvio de fluxo, assim como a gente já viu a questão do if, do else e do elif, que é o else mais o if. Agora a gente vai ter uma estrutura um pouquinho mais complexa. Primeiro, for. O for, ele vai ser muito utilizado quando a gente tem que fazer alguma operação com diversos itens de uma lista. Vamos supor, eu quero, em vez de imprimir os nomes aquele como uma lista, em vez de eu ter que ficar imprimindo nome por nome, eu vou fazer aqui um programa bem curtinho e vou utilizar o for para imprimir nome por nome, sem ter que fazer de forma manual. Para explicar melhor, vamos botar aqui nomes, tá? Igual a... Opa. Podemos aqui começar com o clássico João, Jorge, Júnior, José, todo mundo com J, facilitou aqui, tá? E aí, se fôssemos fazer pelo tradicional, a gente ia ter que fazer um print e, não quero que seja como isso, seja exatamente como cada um dos elementos, seria nome 0, nomes 1, nomes 2 e, por fim, nomes 3, ok? Vamos rodar para ver. Ó, imprimiu a lista, beleza. Mas vamos supor que essa lista tivesse 40 nomes. Já não é tão útil. Então, vamos pensar um pouquinho fora da caixa e ignorar nesse primeiro momento essa ideia. E pensar com o for. Com o for eu poderia fazer que for nome, que vai ser a variável que vai percorrer em nomes. Ou seja, para a variável nome dentro de nomes, dois pontos e começamos nosso laço. Ó, o Replit já viu ali que isso daí tem a possibilidade de desviar o fluxo. Print nome. Olha que facilidade. Imagina aqui 50 nomes e você só tem que imprimir isso daqui de código comparado a isso daqui, tá? Então vamos lá, vamos executar para ver. Ele vai imprimir um de cada vez, ok? Então, essa é a funcionalidade mais simples, mas não quer dizer que é a única. Obviamente, tipo, se eu quiser fazer uma operação com nomes numa lista, vamos supor, daqui a pouco não quero imprimir só o nome, quero imprimir o nome, a idade, fazer algum cálculo, ou um número, vamos supor. Eu tenho uma lista composta de números. Vou fazer aqui uma lista números igual a 3, 6, 9, 12, 15. E eu quero fazer uma nova lista com o triplo de cada número. Vou criar aqui uma lista nova, ó. Isso já é interessante que a gente não tinha trabalhado antes. Se criar uma lista sem nenhum elemento aqui, ele cria uma lista vazia, que é importante porque lista tem métodos que podem ser utilizados, como a gente vai utilizar agora. Então, for número em números, a mesma ideia que a gente pegou ali de cima, a gente vai jogar lá para triplo o append, ou seja, vamos anexar um objeto e esse objeto vai ser o número. E aí, posteriormente a isso, vamos dar aí um print triplo. Ok? Vamos rodar. Primeiro vai rodar aquele primeiro exemplo e... faltou um detalhe. Agora sim, tá.
Tinha passado reto, faltou a multiplicação, mas enfim. Agora a gente pegou basicamente e simplificou, porque isso daqui equivaleria a gente... até eu vou mostrar melhor para vocês. Vou pegar esse exemplo aqui e vou jogar numa ferramenta chamada Python Tutor, que eu já tinha comentado, mas que ele vai mostrar graficamente isso, ó. Tá, aqui na esquerda a gente tem onde ele vai estar executando, e na direita temos o que seria a saída, mostrando a construção ali das variáveis e dos objetos, ok? Primeira coisa que ele vai fazer, vai criar uma lista, que ali é a lista números com esses números. Depois vai criar uma lista triplo, uma lista vazia. Posteriormente ele começou esse for aqui, então agora o número já existe. Número em números, primeiro elemento, 3. Então, começou com 3, triplo, append número, vai ser 9. Primeiro elemento da lista. Vamos para o próximo, mudou para 6. 6 multiplicado por 3, 18. Vai mudar para 9. 9 multiplicado por 3, 27. E assim vai indo. Ó. Vai executando até o último item da lista. Aqui, ó, 15. 15 vai ser o último. Vai executar isso e quando voltar ali já não vai ter mais elemento. Vai fazer o teste e vai passar para o print. E ele vai imprimir o triplo. Essa ferramenta é ótima. Eu ressalto bem o uso dela, principalmente para compreender esses programas que a gente de vez em quando não consegue visualizar como eles funcionam. Então, acredito que talvez seja uma das ferramentas que vocês mais possam utilizar ao longo do aprendizado de Python. Mas, voltando para cá, tá, a gente já compreendeu que o for é basicamente para trabalhar com listas e trabalhar com elementos dentro dela. Lembrando que a gente poderia ter mais código aqui, poderia ser muito mais complexo, mas, a princípio, só um exemplo rápido do que pode ser executado. Enquanto o while também é um laço, mas primeira coisa, o while já é um laço que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele pode ser um laço infinito, porque dependendo das condições, podemos ficar com uma condição que vai ser sempre verdadeira. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai seguir executando. Vou fazer aqui o while e vou fazer um exemplo simples. O contador, que a gente também chama de counter, aí depende de vocês. Começa aqui em 0, uma variável numérica. E enquanto counter for menor ou igual a 3, executar. O que eu vou fazer? Vou só imprimir essa variável e fazer aqui o incremento dela, ó. Lembrando que isso é válido lá pela matemática do Python, que é a questão de, em vez de fazer, que isso seria só para lembrar, counter igual a counter mais 1. É um recurso para escrever menos com o mesmo significado, ok? Então, o que isso vai fazer? Ele começou em 0, vai imprimir 0, vai ir para 1, foi para 1, vai tentar executar aqui. Até podemos já aproveitar e jogar lá no nosso amigo Python Tutor. Ok, viemos aqui. E ó, contador 0, iniciou. Fez o teste, entrou no laço, vai imprimir, vai modificar o conteúdo. Mais uma vez, testou, vai imprimir, vai modificar o conteúdo. 2, testou, ainda é menor ou igual a 3, vai imprimir, vai modificar o conteúdo. Chegou em 3. O que vocês acham que vai acontecer? Vai testar, vai executar a última vez, porque é igual a 3 ainda, e vai incrementar. Quando incrementar, 4 é maior do que 3. Não vai executar mais, é o fim do nosso programa, ok?
Se a gente for executar aqui, ele vai já nos dar direto a saída. Mas se por um acaso a gente fizesse isso daqui, não tivesse o incremento do contador, ó, o programa nunca vai terminar. E isso a gente tem que ter cuidado. Então, isso é algo extremamente importante quando a gente está trabalhando com while. Compreender como... Ó, vou até parar aqui e vou forçar. Compreender como o nosso programa está sendo programado ali dentro do laço. Isso é interessante porque muitas vezes a gente erra sem querer uma condição, bota, vamos supor, outro erro que poderia ser feito aqui. Nesse caso, ia acontecer o contrário, ó. Ele nunca ia entrar no laço. Então, já trabalhamos essa questão de lógica, mas é sempre importante. Acho que no while é muito mais importante que no if. No if, de vez em quando tu erra, tu só não executa uma instrução, normalmente tu vai notar fácil. No while, de vez em quando, tu pode errar de ele ficar num laço infinito, ou seja, executando sem parar, ou até mesmo ele ficar executando de uma forma não prevista. Ele executar um número de vezes inferior ou até não ser executado. Então, esses são os detalhes importantes. O while, normalmente a gente vai trabalhar para repetir um trecho de código também, como a questão do for, mas não quer dizer diretamente que a gente vai estar trabalhando com uma lista. Pode ter alguma outra utilidade que a gente está trabalhando. Quando é até para montar uma lista, vamos supor, eu quero montar uma lista de nomes. E, mais uma vez, uma lista de nomes. E, em vez de ficar repetindo aquele código várias vezes, eu vou fazer aqui agora... vou esvaziar aqui dos nomes. E cada vez que ele executar, ele vai lá e vai fazer uma leitura. Nomes.append input digite o nome desejado. Vocês lembram quantas vezes a gente tinha que fazer? E aí vou botar lá após o laço um print nomes novamente. Ok? Vocês lembram quantas vezes nós tínhamos que fazer esse tipo de operação quando a gente estava fazendo a leitura de nomes anteriormente? Era uma vez para cada nome. Agora a gente vai fazer somente uma única vez em termos de código e vai ser executada várias vezes porque está dentro de um laço. Então vou dar aqui um Ctrl Enter. Ó, digite o nome desejado. Vamos lá, vamos pensar em jogador de futebol. Romário, Bebeto, Ronaldo, Zico. Fizemos uma lista aqui, Romário, Bebeto, Ronaldo, Zico. Então, tudo isso já são ferramentas que vão melhorar a qualidade do código de vocês. Vocês vão conseguir exprimir mais opções, serem mais efetivos com menos linhas de código. Então, a princípio era isso. Acredito que já tem a base aí de compreender como funciona for e o while dentro do Python. E agradeço pela atenção, forte abraço e até mais.